Começar o vídeo aqui desmentindo fake news de toda a imprensa. Nesse caso é UOL e Estadão juntos. Olha aqui, ó, Zanin arquiva processo contra Bolsonaro por omissão na compra de vacinas. Eles falam, o quê? O Zanin está passando pano para os crimes do Bolsonaro? Não, o processo não era contra o Bolsonaro. Como assim, Thiago? Mas está falando aí? O Estadão mentiu, o UOL mentiu, o Metrópolis mentiu e outros vários veículos mentiram. Alguns de esquerda, viu? DCM entrou nessa aí também, viu? Mentiram. Era um processo de 2020 que o partido da Marina Silva, a Rede, entrou contra a União. União é o quê? Governo federal. Em 2020 era o governo Bolsonaro, pedindo para comprar a vacina Coronavac. O que acontece é que passou 2021, 2022, obviamente já compraram a vacina, chegou 2023, a União é representada pelo Lula, não mais pelo Bolsonaro, e o processo continuava parado. Aí o advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, que está cotado aí para a próxima vaga no STF, do advogado da União, do Lula, falou, ó, tem que arquivar o processo, porque a União já comprou vacinas e a União já reformulou aí tudo sobre vacinas, porque é outro governo agora. Aí o Zanin arquivou. Aí a imprensa disse que ele arquivou contra o Bolsonaro, porque estão usando alguns votos aí do Zanin que revoltaram muita gente para jogar a esquerda contra o Lula, porque sabem que as críticas da esquerda ao Zanin respingam no Lula. E aproveitando para falar que o Bolsonaro é inocente, viu? Aí, ó, 1 minutinho e meio aí, 90 segundos para desmentir fake news, que eu vi muita gente de esquerda caindo nessa aí, e é fake news das piores. Foi feita pelo Fausto Macedo, um repórter do Estadão que tinha um escritório na Lava Jato. Esse cara é assim com Dallagnol e Moro, viu? Saiba. Pois bem, agora vamos falar aqui do desespero de quem tá para ser preso. Bolsonaro, Fábio Weingarten e Michele Bolsonaro. O que acontece é o seguinte, depois do silêncio do Bolsonaro e da Michele na Polícia Federal, pegou muito mal para os agentes e para os ministros do STF o motivo do silêncio. Se o Bolsonaro chegasse na Polícia Federal e dissesse, olha, vou ficar em silêncio, vou falar, pô, você não vai responder nenhuma pergunta. Não. Então vamos fazer, o delegado tem que fazer as perguntas. Vou fazer a pergunta. Pergunta tal, silêncio. Pergunta tal, silêncio. Pergunta tal, silêncio. Ok, vai embora, fala o que quiser do processo. Ok, o problema é o seguinte, o Bolsonaro foi lá, falou que ia ficar em silêncio, e aí os advogados dele soltaram nota dizendo que ficaremos em silêncio, porque de acordo com a Lindora Araújo, subprocuradora-geral da República, que está de licença, Lindora já está de licença, de acordo com ela, esse processo não deveria tramitar no STF. Só tem um problema, a Lindora não é juíza, muito menos ministra do STF, muito menos relatora ministra do caso, que ela nem juíza é. O juiz do caso, de Guarulhos, da primeira instância, disse, este caso tem que ficar no STF. O STF acolheu, disse, realmente é aqui mesmo. Sorteou o relator, Alexandre de Moraes. Polícia Federal disse, realmente é no STF. Aí o Bolsonaro diz, não quero depor por causa disso. E aí, logo depois, a Michele Bolsonaro solta uma nota atacando aí o Alexandre de Moraes, atacando o STF, dizendo que não vai depor numa vara incompetente. Você consegue imaginar, olha, já passou da hora da prisão desses bandidos. Sabe por quê? Você consegue imaginar se em 2017, naquele depoimento histórico do Lula, que ele humilhou o Sérgio Moro, se o Lula falasse, eu não vou depor em Curitiba, porque o meu triplex que estão acusando aí sem prova ficava no Guarujá, e isso devia estar na Lava Jato de São Paulo, e não na Lava Jato de Curitiba. Então não vou depor, porque o Sérgio Moro, além de ser um juiz ladrão, é um juiz incompetente. Você acha que o Lula ia ficar quanto tempo solto se ele falasse isso? Imagina você, se ele falta ao depoimento. Lembremos que o Lula sofreu condução coercitiva sem sequer ter sido convocado a depor no caso lá que ele sofreu condução coercitiva. Isso, a condução coercitiva dele já foi depois, né? Mas, veja, você acha que ele fica solto? Mas na hora, no mesmo dia, condução coercitiva e prisão. Você tá peitando aquilo? Quem? Pois bem, eis que o Bolsonaro, não, eu vou ficar em silêncio porque aqui é uma vara incompetente, dane-se. Muita gente na Polícia Federal já falou, olha, o Bolsonaro conseguiu acelerar a sua prisão. Porque queira você ou não, são todos seres humanos. Material probatório para prender o Bolsonaro já há. O próprio chefe da Polícia Federal, ele não pode falar, olha, já temos aqui material para prender fulano ou cicrano ou beltrano. Não pode. Mas foi perguntado sobre o Bolsonaro e falou, olha, eu não tenho acesso à investigação, ele é o diretor-geral, ele não é o delegado do caso. Mas, pelo que já foi tornado público, material aí para uma prisão, é o judiciário quem decide, mas você pode ver que tem muito material. Quer dizer, para a prisão já há material para a prisão do Bolsonaro. Você tem obstrução de justiça aí na tentativa de compra do Rolex, você tem um crime flagrante. O crime foi cometido e continua. Ele roubou um relógio Patek Philippe
que ele recebeu como propina, ele vendeu e cadê o relógio? Não está com a OTCU, nem na caixa, nem em lugar nenhum, porque ele roubou o relógio. Então, ele vendeu, embolsou o dinheiro e está com o dinheiro. É isso que aconteceu. Então, tem motivo para a prisão do Bolsonaro. Eu falei aqui, a Polícia Federal está esperando o detalhe. Thiago, o que falta para a prisão? Vou te dizer. A Polícia Federal está esperando este bandido chamado Augusto Aras sair da Procuradoria-Geral da República e entrar qualquer pessoa, olha, seja alguém que o Lula indicou ou seja um tampão que fique aí algumas semanas no cargo até o Lula indicar alguém e ser aprovado pelo Senado. Estão esperando que entre uma pessoa com um mínimo de decência na Procuradoria-Geral da República para pedir a prisão do Bolsonaro. Porém, o que se diz aí é que, não. Capaz de não esperar, não. O Augusto Aras está peitando agora a Polícia Federal e Alexandre de Moraes. É isso que o Augusto Aras vai fazer. O Aras está irritado com o Alexandre de Moraes porque ele entende, isso saiu aí numa coluna do Estadão, que saiu direto do WhatsApp do Aras para as páginas do Estadão, viu? Assessoria de imprensa. Não é jornalismo, é assessoria de imprensa. Porque o Aras entende que o fato dele não conseguir ser reconduzido à Procuradoria-Geral da República ou colocar um aliado de primeira hora dele é porque o Alexandre de Moraes conversou com o Lula e falou: Lula, pensa um pouquinho, né, Lula? Pensa com a cabeça, pensa. O Lula, obviamente, não é tonto, eu duvido que colocaria. Mas o Aras culpa o Alexandre de Moraes e ele... Eu não sei se houve essa conversa com o Alexandre, falou: Lula, pensa aí direitinho, não faça isso. Não sei. Mas o Aras acha que foi isso. Ele acha que teve uma conversa do Alexandre com o Lula e depois disso esfriou. Lembrando que o Aras tem 2 amigos no PT, que são Jacques Wagner e Rui Costa. E esses 2 queriam convencer o Lula, tentaram de todas as maneiras, começaram a vazar matérias na imprensa, dizendo que uma ala do PT são 2 pessoas. Thiago, são 3, 4? Não, são 2. Mas talvez não, são esses 2. O resto é só gente de quinto escalão lá que deve ser amigos deles. Esses 2 queriam, obviamente são minoria. O Lula escuta o ministro da Casa Civil, fala: mantém Augusto Aras, hein, Aí ele escuta o Jacques Wagner, fala: mantém Augusto Aras, hein, Aí ele escuta a Gleisi, vai falar: não. Aí ele escuta o Haddad, sei lá, vai falar: não. Aí ele escuta outros 10 ministros do PT, vão falar: não. Aí escuta o PT inteiro, vai falar: não, 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 não. As redes sociais falam: não. O cara é cúmplice de genocídio. Obviamente ele não escolheu o Aras. Então o Aras resolveu essa estratégia aí de peitar o Alexandre. O fato do Bolsonaro embarcar nessa estratégia, saiu aí notícia ontem à noite que os ministros do Bolsonaro veem isso como um fator que vai acelerar a prisão dele. Porque agora os policiais federais vão falar: peraí, então vamos pegar o material probatório e pedir aí a prisão dele, porque a gente já sabe que o Aras vai falar que não. O Aras está aí passando vergonha. O Procurador-Geral da República quase nunca dá entrevista. Ele dá entrevista para um jornalista bolsominion, aí ele mostra a cara dele para atacar o STF e falar que não, esse processo não deveria estar ali. Eu nunca vi isso, parece um advogado do Bolsonaro. Então, diante disso, já que o Aras resolveu escrachar, então deixa ele ser bem escrachado mesmo. Não se sabe ainda quando, como, mas o que se diz é o seguinte: vão começar a aparecer mais provas aí contra o Bolsonaro na semana que vem. Então, talvez a prisão venha antes, talvez junto com as provas, talvez depois, mas teremos mais provas e mais operações da Polícia Federal. Do celular do Ossef já começaram aí a ver, e quem viu diz: nossa senhora, boa parte aí de Brasília virá abaixo, a parte ligada ao bolsonarismo virá abaixo com isso aí. O Flávio Dino deu uma entrevista ontem que ele fala: olha, não tem isso de anistia, não. Quem cometeu o crime vai pagar. Fim. Aí até perguntaram: mas Flávio Dino, muitos são militares, a cúpula militar é isso, não sei o que. Ele fala: olha, perguntaram para ele se dentro do governo há desconfiança com os militares. Né? Ele falou: olha, no GSI tem uma desconfiança aqui, outra colar, mas são pessoas. Não é contra uma instituição. Então o Flávio Dino já está alinhado ao discurso que eu falei aqui. Parte da esquerda analisou errado no começo dessa semana e até parte da imprensa. Outra parte ficou assim, mas assim não fez análise nenhuma. Eu falei o oposto do que quase todo mundo falou. E é exatamente isso, o Flávio Dino está aí corroborando com isso, que é o seguinte: não vai ter anistia para ninguém. Mas a Polícia Federal vai tomar todo o cuidado do mundo para não falar: olha, as Forças Armadas foram corrompidas, para não colocar Forças Armadas são responsáveis. Não, são militares, são pessoas com CPF, pessoas físicas que cometeram crimes. Por acaso são militares? Mas aí te dou um exemplo. Imagina que
um motorista de Uber comete um assassinato, aí outro motorista de Uber tentou ali, estava no meio do 8 de janeiro, aí outro motorista de Uber faz outra coisa, fala, nossa, os motoristas de Uber são todos criminosos. Não, não são. São pessoas que por acaso tinham ali um emprego. Esses aí são criminosos que por acaso tinham um emprego. Olha, eu vou ajudar o Flávio Dino, o Alexandre de Moraes nessa. Tá bom, não são as Forças Armadas que foram corrompidas. Tá? Eu vou ajudar vocês nessa aí. Por quê? Porque eles sabem o seguinte, que se começar a Polícia Federal aí, as Forças Armadas corrompidas, começar a atacar a instituição, falar que a instituição ali é quem estava fazendo e não pessoas, o que temem é que a instituição vai se unir e se revoltar contra as investigações e tentar fazer pressão nos bastidores, que os militares, de pressão nos bastidores, os militares são especialistas. Os militares brasileiros, eles não vão e dão a cara a tapa na imprensa, de jeito nenhum. Eles falam nos bastidores, são fontes em off que fazem ameaças. Outro dia, uma fonte em off fez ameaça de morte a ministra do Supremo Tribunal Federal na coluna da Thaís Oyama, do UOL, fontes em off. Veja bem. Porém, se você falar, não, mas é pessoa, o general tal, não, mas é uma pessoa. Não, um cara prendeu o general, pô, sobe outro general aí, promove outra pessoa general, vida que segue. Fim. Aí já é diferente. Então, isso já foi articulado com o atual chefe das Forças Armadas. Inclusive, ele deu uma entrevista em que ele se mostrou bem irritado, porque o general Tomás Paiva falou, pô, para vocês terem ideia, tem um militar que foi condenado por sequestro. Tá preso o militar. Eu não consigo exonerar esse cara, eu não consigo expulsar ele do exército. Tá nesse nível. As Forças Armadas, eles fazem de um jeito para ter tanta impunidade para os bandidos militares que fica num nível que o comandante do exército não consegue expulsar e parar de pagar salário, mamata, teta que tá mamando para um sequestrador condenado e preso. Esse nível. Eu tô falando nem de um crime de golpe de Estado. Aí crime aí, o cara é sequestrador. Sequestrou uma pessoa, pediu resgate, esse nível. Aí ele falou, tem outros aí que também a gente tenta expulsar e não consegue, porque é um processo muito burocrático. Muito chato. Então ele fez essa reclamação. O governo Lula está enviando uma PEC agora ao Congresso para impedir militares da ativa de ficarem em cargos públicos. Para mim, a PEC não é boa. Melhora, mas bom mesmo seria se tivesse também a famosa quarentena. O militar quer participar da eleição, então você tem que se demitir 4 anos antes. Fica 4 anos sem ser militar, viu? E não pode usar farda, se não é mais militar. E tem que se demitir sem essa de, vou para a reserva ganhar salário integral. Não. Demita-se, para de ganhar os rendimentos 4 anos antes, aí você pode ir para a eleição ou ter cargo aí num governo qualquer. Se não, seja militar. Não tá bom ser militar? Seja militar. Fácil, né? Eu continuo recebendo o salário da ativa, eu paro aqui de trabalhar para fazer campanha, continuo recebendo salário. Se ganhar, recebo 2 salários. Que coisa, hein? Tá mamata. Mas melhora muito a PEC, melhora muito. É o que dá pro momento, é o que dá, é isso aí. Tá, então, isso já está sendo alinhado. Isso sendo alinhado, eu vou te falar o que está acontecendo, o movimento entre alas mais ou menos bolsonaristas das Forças Armadas. Tiago, como assim é mais ou menos bolsonarista? Ou é bolsominion ou não é? Mais ou menos bolsonarista é gente que apoiava o Bolsonaro, mas não apoiou o golpe de Estado. Generais aí, alguns coronéis, que chegou ali depois da eleição e falou, não vou embarcar nisso aí. E que aí, obviamente, o Bolsonaro ficou 2 meses tentando convencer esse pessoal e não conseguiu. A gente viu que não deu. Essa ala aí que é bolsonarista, mas nem tanto, alguns até ex-bolsonaristas, tá tentando articular o seguinte, olha, para a gente salvar a imagem da instituição, vamos jogar todo mundo aos leões. Porque alguns entenderam que, olha, vai o Bolsonaro, mas vem outro aí que representa aí os anseios fascistas desses militares que eram bolsominions. Alguns ainda são. Então, que joga os leões aí o mais fraco. Quem os leões querem devorar? É o Bolsonaro? Então que seja ele. Então, se você pegar a análise de tudo que está acontecendo, o Bolsonaro peita o STF, o Bolsonaro se une ao Augusto Aras, que está completamente isolado. Aí eu vou te dizer, hoje, nem os 2 petistas que estavam defendendo Augusto Aras até 1 mês atrás estão mais. Pegou mal para Augusto Aras também uma coisa, que foi quando começaram esses 2 petistas a defenderem a recondução do Augusto Aras ao cargo, você percebeu que Augusto Aras começou a ir para cima do Sérgio Moro? Você percebeu que morreu isso?
teve o depoimento do Tony Garcia, tudo mais, mas a Procuradoria-Geral da República deu uma esfriada, bem esfriada nesse caso. Por quê? Porque Augusto Aras realmente estava só querendo agradar o Lula. Estava querendo, ó, tá vendo? Eu posso mostrar serviço. Ou seja, mostra que talvez ele fosse reconduzido ao cargo, chega no dia seguinte e fala, esfria, não tô nem aí mais com isso, já estou reconduzido ao cargo, ninguém pode me tirar, ficarei do jeito que tá e continuar se defendendo o Bolsonaro. Então tinha essa possibilidade gigantesca. E aí foi bem mal visto isso. Então, pô, veja, era só fingimento do Aras. Eu falei aqui, ó, gente, Augusto Aras... Falei ou não falei? Comenta aí pra quem não viu os vídeos, vê que eu falei. Eu falei, olha, o Augusto Aras tá indo pra cima do Moro porque ele quer ser reconduzido ao cargo, mas ele tá isolado, duvido que seja, já ele para isso. Mas calma que em setembro entra o próximo. Falei ou não falei? Aconteceu. Agora, esperamos aí o próximo PGR e veremos aí qual vai ser o resultado aí do suicídio jurídico do Bolsonaro e da Michelle. O que falam é o seguinte, conseguiram a façanha de adiantar em muito tempo a prisão dos dois, não é de um só não, dos dois. E a estratégia do advogado, pelo que o advogado disse, eu não vi isso ainda, viu? Vai ser tentar blindar a Michelle, ou seja, se for para prender, que seja só o Bolsonaro. A Michelle tem que ser blindada. A Michelle que ela tem aí, ela não está inelegível, ela pode aí ter anseios eleitorais. Veremos. Peço aí sua inscrição no canal e seguiremos na luta contra esses malditos, uma corja maldita. Falou!